Pronto, ele tá pedindo para virar o telefone não, né? Tá bom aí? Olha no seu, como tá a imagem do seu. E o áudio como tá também, como está. Chegou aí, entrou ao vivo aí? Vamos lá, meu povo. Acho que foi. E aí, cameraman Thalisson, cameraman ali nos auxiliando. Bom, galera, boa tarde a todos. Tá tudo certinho aí, Thalisson? O áudio, tá bom? Tu relacionou no FJ ou no João Souza? Né? FJ. No João Souza. Vamos lá, qualquer coisinha a galera vai falando aí como está o áudio. Boa tarde, galera, né? Estamos aqui direto do Instituto Musical FJ, o áudio tá bom. Eu estou escutando do fone dele. Aqui estamos direto do Instituto Musical FJ e hoje temos a honra de conversar com o pastor Samuel Souza, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história da música e da igreja de Garanhuns, né? E bater esse papo muito produtivo com o meu irmão e pastor Samuel Souza. Obrigado aí por ter vindo, hein, mano? É um prazer estar com vocês aqui. Quero dar um abraço a todos os amigos do Instagram, do Instagram de João. É bom estar com o João aqui no Instituto AFJ, conversar um pouquinho sobre música. Depois de 19 anos fora de Garanhuns, Deus me deu a oportunidade de passar 19 anos na Bahia, no sul da Bahia. Encosta mais no microfone. Então, foi uma oportunidade maravilhosa e eu pude levar um pouquinho, né, do conhecimento que eu tive de música quando eu consegui aqui, juntamente com a galera que tocava. E tive um tempo muito abençoador lá e graças a Deus estou de volta morando em Garanhuns e tenho a oportunidade de estar aqui nesse lugar que é celeiro da música, né? Celeiro de adoração, de louvor aqui em toda essa região e exportando música para o Brasil inteiro. Bom, e aí então, já vamos falar assim, como algum tempo atrás eu bati um papo massa com o Lalo, né? Entrevistei Lalo, e Lalo foi um cara que veio antes, né? Da gente, né? E como foi que você iniciou na música e primeira banda, como foi que despertou essa parada por música? Esses irmãos aí foram referência para todos nós, né? Eu me lembro que eu era ainda pré-adolescente quando eu ouvi a primeira vez uma banda tocando, uma banda evangélica. A gente tinha muito a visibilidade da música secular, porque passava na TV, né? Mas tu viu aonde? Nas praças? Na praça. Rua. Antigamente lá tinha, na né? Vila do Quartel, nós saímos de um culto à tarde na igreja. Não, nós estávamos jogando bola no terreno da igreja e ouvimos um som e descemos para a pracinha da Vila do Quartel. Aí estava lá o grupo Unidos no Amor de Cristo, tocando. Moab, Lago, Hamilton, um bocado de Henrique, uns caras lá. Poxa, tocando. Nossa. E aquilo ali me fascinou, né? Ver aquele equipamento, os caras tocando, e aí dali por diante Deus começou a despertar no meu coração essa vontade. E na nossa igreja tinha um irmão que ainda hoje está lá, Vanderlei, sim, que tocava violão na igreja, e começou a dar uns toques pra gente de instrumento, nota, e aí a gente começou a se interessar por música, né? Até conseguir nosso primeiro instrumento, começar a caminhar com esses caras tudo. E aí a gente começou a tocar. A primeira banda que eu toquei. Aí no caso tu chegou a ver o Unidos no Amor de Cristo, foi que massa. Muitas vezes. Eu pensei que já tinha acabado na época. Unidos no Amor de Cristo, banda Elps, que tinha da Assembleia de Deus também. Esses caras eu vi tudo. Embaixador de Sião chegou a ver, não? Não, viu não. Porque eles sempre faziam também, né, aqui, né? Tem referência do disco. E uma vez também eu vi um grupo da Igreja Batista de Casa Amarela tocando lá na feirinha do domingo, na Coab 1, também na rua. Então é um momento muito especial, porque pra gente que é músico e a gente não tinha tanto acesso, a gente vê, é muito bom. E aí depois a gente começou a trilhar esse caminho. O primeiro grupo que a gente formou era eu, Salvador e Edson. Então a gente tinha 2 caixinhas amplificadas, um órgão chamado Gambit, que para carregar tem que ser 2, um baixo era tonante, e um violão Giannini, que eu tinha trocado uma guitarra tonante que eu tinha, com aquele captador quadradinho. Sim. E aí a gente começou a nossa história com a música aqui. Ah, que legal. E como foi assim o começo? Qual foi a igreja que apoiou?
E como foi assim, porque quer queira, quer não queira, já começou a se profissionalizar, né? Que as igrejas começaram a chamar, como foi esse comecinho mesmo? Esse início, nós começamos, eu, o Salvador e Edson, mas nós estávamos ligados à igreja fundamentalista, né? Pretério fundamentalista, do Monte Sinai, na Coab. E aí a gente recebeu um apoio muito grande na época de Marisa, do pastor Baltazar. E aí eles começaram a comprar equipamento e começou a chegar mais irmãos, depois chegou o Sérgio, Silas, guitarrista. Sim, legal. Então, depois veio Marquinhos também. E aí começou a chegar a gente, e aí a gente começou a caminhar, né? Foi um momento muito importante no ministério, porque esse início para mim foi de excelente, muito importante para o meu ministério depois, quando eu saí daqui. Porque quando a gente vai ver a realidade aí fora, sim, a gente às vezes critica muito o lugar que a gente está, né? Mas valoriza Garanhuns, porque Garanhuns tem um celeiro de música que em outros lugares não tem. Então é muito difícil você ver em outras regiões o que a gente viu em Garanhuns naquela época, né? E foi uma coisa que a gente levou para a vida. Por exemplo, eu que fui missionário de campo, missionário, plantar igreja. A música é muito escassa. Não tem. Então quando a gente já chega tocando, cantando, a gente fazendo, já é uma coisa muito extraordinária. A gente pode evangelizar através da música, ensinando violão para crianças, e assim foi durante a nossa caminhada. Mas tudo começou lá com os irmãos na Fundamentalista, e a gente tinha um grupo lá, e depois a gente colocou o nome do Semear na Palavra, que depois você veio tocado, você já era da segunda leva. Mas foi um momento muito especial, né? E no começo era tu Salvador, depois entrou Edson, né? Eu Salvador e Edson do início. Já. Do iníciozinho já, que legal. E quando foi que formou a banda mesmo? Quando foi que entrou? O primeiro batera foi Sérgio, não? Não, o primeiro baterista, se eu não me engano, se eu estiver errado, tiver alguém assistindo, eu acho que foi Carlinhos. Você lembra de Carlinhos? Sim, e foi ele. Eu pensei que tinha sido Sérgio. Eu acho que foi Carlinhos, eu acho. Se eu não me engano, não estou certo, não. Porque não era uma bateria de Sérgio, uma de Zinco. É verdade, é Sérgio. Eu acredito que é. A gente até tocou, verdade, numa Câmara de Vereadores aqui, que a bateria tinha pedra dentro para não correr. É isso. Mas aquela bateria lá de Zinco, a gente começou a fazer evangelismo na região, todo lugar. Eu não tenho certeza se é de Sérgio. Se for dele, ele confirma. Se ele aparecer aí, ele dá o amor. Não tenho certeza, não. O baterista não, mas eu me lembro que era Edson, Salvador, eu e Silas, o primeiro guitarrista. Sim, Silas eu lembro. Então era com certeza Sérgio mesmo, porque Silas e Sérgio a gente tocava junto. Então depois de talvez até foi Sérgio que deve ter trazido Silas, né? Que Sérgio conhece todo mundo, né? O articulador, sempre foi, né? E aí depois a gente começou a chegar Ailton, né? Ailton veio um tempo depois. Eliseu tocou também com a gente uma época lá. Deixa eu ver se Gladys, né? Gladys, muito importante, cantava. A Gladys foi do começo também, não? Gladys do início. No início, depois que a gente começou, a Gladys entrou logo para cantar. Aí tinha a esposa do pastor Orlando, a irmã. A Giselda. Marisa, olha que legal. Rapaz, passou muita gente no Semeando. Muita gente. Depois que eu saí do Semeando, aí eu toquei no Gideões, né? Com os meninos lá, que era de Luiz Camilo. Depois cantei ainda no Cantares um tempo, na quarta igreja. Na época era Miguel, Murilo, e eu toquei violão em umas músicas lá. Depois eu fui para a banda de Moab, né? Que nós colocamos o nome de Projeto Banda. E aí pronto, daí a gente caminhou até eu ir embora. Quando eu fui embora de Garanhuns, em 2002, eu estava no Projeto Banda. Quantos anos de Projeto Banda? Acho que uns 10. João, não tenho certeza de quantos anos não. Eu sei que em 2002 eu saí daqui para ir embora. E ainda existia, né? Ou já estava no finalzinho, né? Foi a época que parou, porque Moab foi para o Recife, Aldeci foi fazer os projetos dele, Marquinho também, né? E espalhou, né? É normal, né? Normal. Os seus rumos a gente tem que tomar. De vez em quando o Moab tá na área. Se ele chegar junto aí ele dá um alô. Mas foi um tempo bom e muito importante, sabe? Para a minha caminhada, para o meu ministério. Então. Porque, né, como vocês viajaram muito, era falar muito com a galera de todo local, né? Dos sítios aqui da região. Todo lugar. Essas cidades aqui da região, Alagoas também. A gente foi em muitas cidades.
tanto fazendo culto na rua, que hoje nós não vemos, né? Acabou. Quanto fazendo eventos. A gente fez muito evento aqui, abrindo aqui na quadra do 15 para a Catedral, fazendo trabalho lá no Centro Cultural na época, Sim, com o Marco Nascimento, com Legal. Tavita, Dedé Santana. Então a gente foi um momento muito bom da gente, sabe? E eu fui influenciado muito por esses caras do início, né? Engraçado, né? Que hoje não tem mais, né? Esses eventos, essas bandas, né? Ficou muito, acho que restrito muito a só os grupos de louvor, né? O grupo de louvor, ele se concentrou na igreja, né? Então, cada igreja tem tentado fazer os seus grupos. É importante que tenha, claro, que é muito importante o louvor da igreja, desde que seja com muita responsabilidade, né? Não de qualquer jeito. Mas, naquela época, a gente tinha nós tínhamos uma quantidade de músicos aparecendo muito grande, porque era um tempo que precisava estudar muito. Hoje também precisa, para ser um bom músico. Hoje precisa estudar, tem facilidade, mas os caras não estudam. Verdade. Por exemplo, hoje você tem essa escola aqui, várias escolas aqui. Tem Garanhuns, tem um bocado. Em Garanhuns e fora. E o povo muitas vezes não vai. Na nossa época não tinha essa facilidade. Tinha que estar voltando fita para pegar uma música. Quem sabia mais que o outro ajudava. Passava. Entendeu? Mas hoje a gente tem muita facilidade, internet. Hoje em dia, rapaz, não sei se é bom ou ruim isso. Cifra Clube. Aí os caras vão lá, não querem pegar a música. Não escuta nem a música, Clube, né? Pega a cifra lá. Do jeito que a cifra, eu já vi muita gente tirando, do jeito que a cifra vem, eles pegam e levam para tocar na igreja. Às vezes está Chega lá, errado. a cifra está errada. Aí os caras estão botando o acorde fora do lugar, aí fica feio demais. Que legal. E outra coisa, né? Que a gente viu, mas você chegou a ver mais. O Geração Viva, lembra também? Foi um projeto que impactou muito Garanhuns, porque trabalhou essa juventude que na época tinha facilidade muito a gente não tinha internet, celular, essas coisas na mão, então o que valia era a amizade presencial, estar perto do outro, sair junto, ir para a pracinha, era muito bom. O Geração Viva juntou essa galera jovem de Garanhuns no teatro. Então foi muito bom. Então você ouvia música boa, peças teatrais, mensagens impactantes. Eu vi noite de muitas conversões lá, de quebrantamento. Então foi um momento muito importante que teve. Tanto no teatro da Rádio Difusora Antiga, né, como no Centro Cultural. Foi impactante. Geração Viva. Aí, engraçado, né? Que praticamente vivenciou tudo, né? O Geração Viva e teve, acho que o Projeto Jonas ainda teve uma vez aqui, né? E depois migrou para a marcha, né? Que tu participou da marcha. E como foi, assim, participar da primeira marcha para Jesus de Garanhuns? Foi um momento para mim também especial, né? Porque para nós era algo distante você cantar no trio elétrico, tocar no trio elétrico, né? E eu lembro que a gente ensaiou o primeiro Marcha para Jesus ali na comunidade. Sim, pastor Almi hoje. Pastor Almi, com o pastor Marcos. Na época. O pastor Marcos estava liderando os grupos e aí eu fiquei... Mas a primeira já foi ele também, não? O pastor Marcos estava liderando os grupos de música, né? Na primeira marcha já? Na primeira marcha já. E eu fiquei em um trio, ele ministrou em um e eu fiquei com um projeto banda em outro. Então a gente colocou muita música, na época, tudo numa pegada de trio, né? A gente modificou muita coisa, os meninos dos arranjos já modificaram. E foi aquela multidão. Só que é interessante que aquela marcha para Jesus, ela tinha um foco diferente das que a gente vê hoje. Hoje a gente vê muito sem ter uma direção correta, né? Naquela época não, a gente via as igrejas preparando com muita oração durante os meses, preparando a mobilização. Era muito organizado, a gente saía do relógio de flores até a frente do Terracota fazer o culto final. Teve uma que quem encerrou foi Denise, que cantava com Luiz de Carvalho, né? Mas não lembro não dela. Mas que legal. Ela na praça. Eu lembro bem dessa época, foi muito bom. Eu fiz 3 marchas para Jesus ainda, participei de 3. Muito bom. Que legal. Trio elétrico. E também outra evento que eu lembro, que era pequeno, mas eu lembro também que vocês trabalhavam muito, era no dia da Bíblia, né? Às vezes vinha Afonso Augusto, Emerson Augusto, né? Todo dia da Bíblia, né, tinha um evento grande que as igrejas promoviam, né? E aí Moab ou Luiz Camilo, que tinha os sons bons, eles iam para fazer essa parte de som e a gente tocar, né? Então a gente fez ali o dia da Bíblia
principalmente na Praça Guadalajara ali. O mestre Dominguinhos hoje, né? Com o Emerson Augusto, né? Afonso Augusto antes. Eu ainda peguei Afonso Augusto na Rádio Difusora, a gente tocou com ele lá. Ele cantando Te Molha na Chuva. Lembro. Muito bom. Oh, que legal. Então a gente participei também desse movimento, foi um movimento muito bom. E uma coisa que a gente fazia muito, por exemplo, hoje, sábado à tarde, a gente estava no Palpombo com equipamento, tocando. Eu tenho fotos históricas em casa, a gente tocando no Palpombo, fazendo evangelismo no Palpombo, Coab 1, fizemos ali no piano. E aí, tá bom aí o som? Tá. Então foi um tempo muito bom, de muito proveito, e, acima de tudo, de muita pregação do Evangelho, né? Que era o sonho da gente era esse, anunciar Jesus através da música. Então a gente teve muita oportunidade e teve também muita apoio das igrejas, né? As igrejas aqui em Garanhuns nós tocamos em todas, Central, Quarta Igreja, Comunidade Evangélica, Assembleia de Deus. Então nós tivemos a oportunidade de tocar em todas as igrejas. E hoje, assim, com essa mudança que teve, né, de tudo, tanto de mentalidade como de tecnologia, tudo, aí tu sente falta disso que tinha lá atrás? Eu sinto, sim. E outra, aí já vou emendar a pergunta, e tu acha que antigamente o evangelho era mais pregado do que hoje? Por conta desses cultos nas praças, que você vê? A gente tem duas questões. Sinto e falta, eu sinto, né? Que foram momentos maravilhosos, assim, de impacto. Acredito que ainda hoje traga efeitos positivos, se fizer. Claro que hoje tem uma dificuldade. Antigamente a gente pegava um som, montava numa praça e fazia um culto, não tinha problema algum. Hoje em dia você tem toda uma burocracia, você tem que pedir autorização para prefeitura, vários órgãos aí, né, polícia, prefeitura, tudo bem, isso aí dá para correr atrás, é tranquilo. Até porque a gente faz num horário bom, né? Mas eu sinto muita falta de anunciar o evangelho assim, porque tem um alcance muito grande, porque chama a atenção. E a outra pergunta que fez quando veio? Se antigamente com esses cultos, né, se era pregado mais do que hoje, porque hoje, eu não sei, né, mas eu sinto que está muito restrito na igreja, né? Eu te digo uma coisa, eu não diria que é mais pregado do que hoje. Foi um momento, foi um instrumento que foi usado para aquela época. Hoje, com o advento da internet, né, tá muito, por exemplo, eu faço uma mensagem de vídeo de 2 minutos, eu chego em vários celulares. Sim, em várias casas, né? Você tem os cultos, as igrejas têm transmitido. O importante é que as igrejas entendam que elas precisam melhorar essa questão da transmissão. Do equipamento, né? Porque as pessoas não são pacientes para assistir por internet. Então as pessoas pegam um horário de culto, elas não assistem um culto todo, né? Elas ficam pegando e saltando de um pregador para o outro, de igreja para outra. Aí às vezes chega numa que tem um equipamento com som melhor. Aí fica, né? É claro. Mas eu acredito que hoje está sendo bem difundido. A minha preocupação hoje é que essa área musical não tem tido a qualidade que nós tínhamos há algum tempo atrás. Nós temos a qualidade de equipamento hoje, mas não tem a qualidade de letra, arranjo, música, não tem. Por exemplo, essa canção aqui. Essa canção do Novo Som aqui, a gente cantava na rua, cantando, deixa eu baixar um pouquinho para baixo. Eu lembro bem que essa canção aqui nós cantamos uma vez lá no Viano, na rua. E tinha um jovem lá, sentado, que tocava violão muito. Depois eu falo o nome dele, para João, que não conheceu muito. E ele ouviu essa canção e ele chorava muito, ele estava enterrado. Veja que canção linda. Ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Esse dia nós cantamos essa música umas 2 vezes, porque ele pediu. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar.
não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão e abraçar, acalmar o seu coração. Ele vai te levantar do chão, estará para sempre ao teu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Olha que canção linda, né? Era uma época que a gente estava ouvindo muito falar do início das drogas se espalhando. E aí ele diz nessa canção: não estou aqui para fazer a sua cabeça, que é o que aquelas pessoas que tentavam empurrar a droga nas outras diziam para elas, né? Mas nós vamos mostrar que Jesus é a solução, que Jesus é salvação, Jesus é vida. Então hoje nós temos visto canções pobres que não refletem quem é Jesus, que não falam da glória de Deus, que centralizam o homem. E a Bíblia em nenhum momento vai mostrar a importância do homem, ela sempre vai apontar para a glória de Deus e para a necessidade que o homem tem de Deus. Perfeito, perfeito. E outra coisa também, né, que eu acho que também é importante falar um pouco, né, que a gente também viu o Sal da Terra, né? E qual foi a importância do Sal da Terra no ministério, né? O Sal da Terra, João, é uma coisa até boa da gente falar, porque eu tive a oportunidade de gravar 2 CDs com o Sal da Terra, né? Eu gravei o CD 3 e o 4. Eu gravei aquele CD que tem Quem Me Valerá. Sim, sim. Ai, 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 meu Deus, quem me valerá. Eu fiz o vocal dessa música e de outra. E Bendito, que tem aquela música que eu cantei com que é. Deixa eu ver qual é o toque, que eu não me lembro não. Jesus é soberano, né? Linda essa canção. E aí nós tivemos uma oportunidade, eu tive uma oportunidade de gravar e de experimentar o que é estúdio, que eu não conhecia tanto, né? Mas o Sal da Terra teve uma importância muito grande na nossa região. Por quê? Por conta do ideal do Sal da Terra. O Sal da Terra chega no cenário que você só tem banda eletrônica, de guitarra, baixo, Sim. bateria, teclados, né? E boas bandas, né? Nós tínhamos muita banda na época, muitas. E eu lembro bem que nós tivemos um encontro de bandas onde tinha Projeto Banda, Gideões, Semeando a Palavra, Nova Geração. Sim. Essas bandas Daniel, do Daniel, Sal da Terra. Só que o Sal da Terra tem uma proposta diferente. Zabumba, triângulo, violão de 12 cordas. Então aquilo, para nós músicos na época, adolescente jovem, a maturidade aí é pouca, soava que não ia muito longe. Mas olha a ideia da proposta. A proposta do Sal da Terra sempre foi evangelização e missões. E glória a Deus por isso, porque ela expandiu. A proposta dessas bandas que nós tínhamos também era essa, mas a estrutura. A Aninha Tequetes mandou assim: boa tarde, pastor. Deus abençoe, Aninha. Muito obrigado. Fique ligado aí na nossa live. Então a proposta do Sal da Terra claramente essa. E eles trabalharam em cima dessa proposta com muita competência e, acima de tudo, com muita direção de Deus, né? E aí a coisa se tornou grande, se tornou um ministério, né? Nós tínhamos umas épocas, eu levei o Sal da Terra 2 vezes para a Bahia. Legal. Então tinha época que o Sal da Terra estava tocando na Bahia um grupo e outro no Espírito Santo, né? Então, uma época maravilhosa. Então, nós sabemos que foi direcionamento de Deus e hoje eles continuam fazendo esse trabalho maravilhoso do sertão, né? Tanto ele como outros irmãos que se juntaram a eles
e depois foram fazer o trabalho como Nelito. Nelito. Tive a oportunidade de hospedar Nelito na minha casa. Gente boa demais, né? A abração foi para Nelito Sanfondeiro. E o legal é que, né, a ideia de marca é todos somos sal da terra, né? Sim. Isso ele não concentrou o grupo só com ele, né? Ele abriu, né? É um marco aqui para a região, para o evangelismo, para muitas igrejas que estão sendo plantadas na região. E nós louvamos a Deus pela vida dele e dos irmãos que fazem esse ministério. Que legal. E agora, assim, e quando foi que mudou a chave, né? Que você sentiu o chamado de ir pro campo mesmo, né? E de ser pastor. E como foi essa transição do sair de Garanhuns, campo missionário e depois o pastorado, né? Aqui em Garanhuns eu tive convicção do meu chamado. Porque aqui você já não vivia do evangelho, né? Eu tive a convicção do chamado com o pastor Jaime. Pastor Jaime Barros, num dia que nós fomos buscar um caminhão de tijolo em Sauá para construir uma sala na Manancial. Olha lá, aquela sala lá de trás, né? Nós carregamos tudo, construímos junto, você tá também. Lembro. Eliseu foi o nosso mestre de obra. E aí ele falou no dia lá, olha, você tem que ser pastor, viu? E aí, daí por diante, começou a despertar isso no meu coração. Eu fui, através da igreja de Heliópolis, na época era a igreja mãe, né? Fui para o IBN, me prepararam para o campo missionário. Fiz o primeiro ano, o pastor Mariano me levou para a Bahia. Depois Aí só um ano fez no IBN? Eu fiz um ano de CPI aqui e fiz uma prova da Junta de Missões. Estava precisando de obreiro e não tinha suficiente. Os que tinham estavam tudo comprometido. Eu fiz a prova e fui para o campo. Fui para Jequié com o pastor Mariano e voltei para fazer 3 anos do CPO também aqui no IBN. Então, daí por diante eu comecei a trabalhar como missionário e com a convicção do meu chamado de vocação. Mas a música sempre presente. Porque onde eu passei, em Jequié, eu fiz lá discípulos, a gente cuidou da música na época, do grupo de louvor, ensinei algum. Hoje a menina que toca na igreja foi aluna minha. Que legal. Então, Micel, um abração para ela. Então, lá em Jequié, assim, em Itabuna, quando eu fui trabalhar em Itabuna, eu fui trabalhar para revitalizar uma congregação. E de lá a sede me levou para a igreja para ser co-pastor do pastor Humberto. Mas eu tinha a responsabilidade de trabalhar com jovens e com a música da igreja. Então a gente conseguiu arrumar a parte musical. Hoje eles estavam. Então, um abraço para eles aí, Val, se estiver assistindo, meninos. Nós conseguimos arrumar, montar um equipamento bom, um grupo bom. Então, é um grupo de louvor que ainda hoje tem muita referência na região, muito bom. Os meninos são esforçados demais, sabe? Então, mesmo com o chamado missionário, eu trabalhei como plantador de igreja, plantei igrejas, revitalização de igrejas, em igrejas grandes também. Eu sempre a música estava junto, como está hoje, né? Eu nunca abandonei essa parte importante do ministério que Deus me deu, né? Que legal. E aí quantos anos em Jequié? Eu passei 9 anos em Jequié e 10 anos em Itabuna. Putz, tempão, né? E assim, e como é... Você, no último ano de Jequié que você recebeu o convite para ir para Itabuna, e como é deixar uma igreja assim, depois de 9 anos? Olha... Que só cria vínculos, né? É complicado, porque assim... Nós que estamos no ministério, nós aprendemos a passar por isso. Porque há um momento de dor, ali você vai deixar os irmãos, mas logo no outro dia você já chega num lugar diferente e você vai ter que começar uma história nova. Então nós guardamos no coração esses irmãos, a maioria eu tenho contato com eles até hoje. De Jequié, né? De Jequié, de Itabuna, né, que eu saí há pouco tempo, mas nós começamos uma nova caminhada, né? Então nós vamos ter novas pessoas para cuidar, para evangelizar, para discipular. Então a gente tem que estar com foco em Cristo sempre, sabendo que o trabalho missionário é esse. Então toda a igreja tem que aprender isso, que o pastor não é para sempre. Então ele está ali porque Deus o colocou ali, mas ele vai sair. Por isso que eu quero até deixar um destaque aqui. Hoje Deus me deu a graça de ser pastor e nós temos uma responsabilidade muito grande de dar um bom testemunho onde nós estamos, porque ai daquele que vê o escândalo. Então nós temos que ser referentes onde nós estamos, independente de onde seja. Eu estive fora daqui muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar também um mês no Maranhão e trabalhar pela Junta de Missões Nacionais,
E onde a gente chega, a gente é referência. Então a gente tem que dar bom testemunho, pregar a palavra de Deus com fidelidade. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. O que eu acho não vale. É o que a palavra de Deus diz. E fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Que legal. E uma coisa importante, né, que a igreja presbiteriana é composta assim por presbíteros e pastor, né? E como conseguir fazer como é que eu posso falar? Essas reuniões, porque é tipo votação, né? Aí como é que o pastor se porta na igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana, organizacionalmente, ela é muito boa. Sim. Então, se nós trabalharmos como a Constituição presbiteriana diz, vai ser ótimo. Por exemplo, nós temos uma reunião do conselho que é privada para os presbíteros. E nenhum irmão da igreja vai achar ruim. Por quê? Porque aqueles presbíteros que estão ali foram eleitos por eles, para representar eles. Então, aquilo que é decidido ali, fica ali. Por exemplo, às vezes a minha ideia, meu projeto não passa, mas o seu passou. Então, se o seu passou, nós que, vamos dizer, usar assim, perdemos, temos que apoiar o que passou. E não temos que estar dizendo à igreja, olha, isso aqui eu pensava diferente. Não tem, porque isso atrapalha a igreja. Sim. Então a gente tem que pensar de forma cordial, olhando sempre para o reino de Deus. Né? Porque todos os projetos é melhor para a igreja, né? Independente do que passar ou não. Né? Eu tenho assim essa tranquilidade hoje como pastor, de trabalhar com o conselho, porque eu fui 10 anos presbítero, né? Então eu tive a oportunidade de ver os dois lados, né? Como presbítero e como pastor. Então é importante que o conselho da igreja trabalhe como a Constituição da igreja manda, né? Com sabedoria, com zelo. Então, quando nós fazemos assim e temos o cuidado de estar ali referendado, por exemplo, toda reunião do conselho tem atas, né? Por quê? Justamente para mostrar a validade daquilo que foi decidido, para dizer, foi só de palavra. Entendi. Né? É um documento. É um documento, olha, isso aqui valeu, isso foi votado, isso foi aprovado, então isso vai ser feito. Então, isso não foi aprovado, então não vai ser feito. Então, é muito importante. A igreja presbiteriana ela tem um cuidado muito grande nessa área. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu até vou fazer uma pergunta, né? Porque tu vai assumir como pastor mesmo agora, né? Porque antes era mais como pastor e missionário, né? Isso. Então, uma coisa assim, tu pretende, assim, ter algum... Rosália Nascimento mandou. Paz de Cristo, pastor. Amém, irmã Rosália. Deus abençoe. Um abraço. Paz de Cristo. E você pretende, tipo, ter algumas reuniões para ensinar a constituição da igreja para, digamos, os homens, né, que são presbíteros? Porque às vezes tem igrejas presbiterianas que tem presbítero que não conhece a Constituição. Aí tu pensa alguma coisa nisso? Sim, é importante você ter dito isso. Olha, é importante que toda igreja tenha essa visão de preparar líderes, não só nessa área, em todas as áreas, diáconos, presbíteros, músicos. Sim. Porque a igreja é um organismo vivo, então ela tem que preparar os seus líderes, porque ninguém é eterno. As pessoas vão envelhecendo e os outros vão chegando. Sim. E precisam estar preparados. Por exemplo, nessa área, é necessário que haja um preparo para que os presbíteros saibam ensinar, saibam a Constituição da igreja, para zelar pela igreja, porque a própria Constituição mostra, existe o presbítero, o pastor é presbítero também. O pastor é o presbítero docente, o que ensina, e o presbítero regente é o que governa. Por isso que é importante que os presbíteros da igreja estejam preparados, porque o pastor, às vezes acontece de igrejas passarem por problemas, e o pastor vai embora. Vamos dizer assim, o problema, o pepino, fica na mão dos presbíteros, então eles precisam saber. Eu trabalhei uma época numa igreja que eu era presbítero, e nós ficamos atolados de problemas de várias naturezas. Então, se nós não tivéssemos ali, eu, o presbítero Lucas, se estiver me vendo uma abração, o presbítero Daniel, lá de Jequié, trabalhado muito na época para sanar dívidas, para cuidar da parte da igreja de zeladoria, de tantas outras coisas, de deixar os irmãos que trabalhavam lá tranquilos de que ia ser tudo resolvido, ia ser muito difícil, mas graças a Deus, para a glória de Deus, foi tudo arrumado. Mas é necessário que nós tenhamos cursos na igreja, a própria igreja pode fazer cursos para diáconos, presbíteros, falar de Constituição, ensinar os jovens novos que vêm sobre essas questões da igreja, porque eles
vão ser o presbítero do amanhã. Sim. Então precisa de preparo, sim, para continuar dirigindo a igreja de forma sadia. Que legal. Que é a ideia bíblica, né? Paulo preparava presbíteros Sim. e deixava nas igrejas e ia para outro lugar. Então ele preparava líderes ali, pastores e presbíteros, para cuidar da igreja. Quando você vai ver a carta de Tito, justamente isso, Paulo vai dizer, olha, vou te deixar em Creta para que você coloque em ordem tudo que foi feito, né? E a ideia sempre foi essa. Então nós temos que preparar líderes, sim, e eu tenho, e o projeto, inclusive, que eu escrevi um projeto já faz tempo, então nesse projeto trabalha essa área de liderança, para que a gente tenha líderes preparados, não só, né, no conselho da igreja, na junta diaconal, mas nas sociedades internas que a igreja presbiteriana tem, para que a igreja caminhe saudavelmente, né? É porque, né, que aquele que a gente já passou por algumas divisões de igreja, é muito triste, né? Quando a igreja divide, né? Fica muitas feridas, Sim, né? verdade. Fica muitas feridas, Fica. né? E depois para o cara conseguir organizar é complicado. Tem mais alguma música aí pra gente? Tem uma boa aqui que eu gosto muito. Essa música a gente cantava muito na Manancial na época, né? O grupo da Manancial, o louvor era eu, Joãozinho, aqui João Souza, que começou no baixo, né, lá no Semana da Palavra, e Romero, nosso baterista, na época, né? E a gente tocava muito essa música aqui, quem gosta muito dessa música, toda vez que me vê, pede para eu cantar, é Eliseu. De Josué Rodrigues, linda. Veja que letra, né? Exaltando o nome do Senhor, falando com a glória de Deus. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Veja que música linda, né? Música de Josué Rodrigues. Eita, agora aqui vai. É fácil. Pronto. Que legal. Assim, e como tá? Tu também pensa em compor? Tem alguma coisa já? Ou nunca não. teve vontade? Olha, nessa área de composição eu já me arrisquei, já fiz algumas coisas. Nós até tocamos uma música dessas. Na época nós fizemos um arranjo rápido para tocar aqui no Centro Cultural, né? Nós tocamos uma música de Cordeiro na época, um Desci e uma minha, num trabalho há muito tempo que teve no Centro Cultural. Mas eu não continuei muito nessa jornada não. E já pensei em voltar porque hoje a gente está necessitando, né, de música assim com letra. Porque hoje a música tem 3 frases. Um mantra E acaba. Não tem mais nada. E fica só aquela lenga-lenga. E o pior é que não é nem rico nem instrumental, né? Se pelo menos tivesse as 3 fases, tivesse muito instrumental rico, mas pior que não tem. Não tem. Complicado. Ouvir. E assim, quais foram as tuas referências antigas? As referências que tu escutava e dizia, putz, esse cara é massa, vou escutar a obra, ou então eu gostei desse pastor, vou dar uma estudada no que ele fala. Não? Olha, na questão musical, eu ouvi muito Logos, né? Ouvia muito Logos, ouvi muito Prisma Brasil, na época era o que a gente tinha acesso muito, né? Prisma, muito bom Prisma. Né? Grupo Logos, Rebanhão, né? Foi uma época que a gente ouvi muito Rebanhão, a gente tocava muito, né? Aquela... não se acende a luz do sol,
nos 220 volts dos palácios de Brasília, né? Então a gente ouviu muito aquela minha vida que era muito louca, louca. Então, para essa canção mesmo, para cantar nas igrejas na minha época era complicado. A gente tinha que ter coragem de cantar ela na igreja e não ir mais. Porque o nome dessa música é Baião, né? Então, na época, não é como hoje, que hoje você tem o baião mais difundido, né? As pessoas ouvem mais, na música, inclusive na música evangélica. Mas na nossa época era difícil. E aí a gente começou com o projeto Banda uma coisa interessante. Antes nós já cantávamos nos outros vídeos que eu toquei, mas o projeto Banda ela começou a colocar uma música mais pesada. Cristo faz a cabeça, faz a cabeça, Cristo faz a cabeça e o coração. Isso era Foi nos Kadosh, né? anos 90 e pouco aí. E isso também criava assim uma certa restrição, né? As pessoas às vezes olhavam para a gente assim. Esse cara não são crente, não. Nós fomos tocar uma vez, eu vou dizer aqui, eu não vou dizer a igreja. Nós fomos tocar uma vez na igreja, montamos um equipamento e a gente estava ensaiando a música. Deixa eu ver se eu lembro dela. Não sei, não lembro dela. Sim. Muito alto. Mais que vencedores, muito mais que vencedores. Era um rock bem pesado, né? E Marquinhos usava as distorções bem legal mesmo, porque o cara era um guitarrista daquele. Aí a gente foi tocar na igreja e a gente estava ensaiando à tarde para tocar a noite, passando som. Aí tinha um irmão que, um oficial da igreja, passou e disse: hoje eu não venho não vai prestar não. Desse jeito, né? Desse jeito. Isso agora você vê, jovem na época. Você ouvir isso, não dá vontade de você responder. Mas Deus acalmou a gente, ficou lá tranquilo. Tocamos. Esse mesmo irmão, quando terminou o culto, veio dar parabéns. Disse que não sabia que dava para usar uma bateria tão bem. Foi Sérgio, você foi um baterista educado, nunca foi agressivo, né? Então, graças a Deus que a gente conquistou aquele irmão, né? A gente não foi para discutir nem nada, foi e conquistou ele. Mas eu sofri essas influências musicais, né? Muito, porque na época era o que tocava e a gente tinha a oportunidade de ouvir esses caras e tocar a música deles. E nessa área do ministério pastoral, a gente começa a estudar e começa a ler muito. É necessário que você quer ser pastor, crie o hábito de ler. Sim. Muito, estudar muito. Então a gente, quando vai estudar, principalmente nos nossos seminários presbiterianos, a gente bebe muito. Eu fiz um curso chamado FITREF, Faculdade de Teologia Reformada, então, professores muito bons. Então Leandro Lima, Heber Campos Júnior. Então eu ouvi muito também pastor Augusto Nicodemo, né? Estudei com o sogro dele, Francisco Leonardo, tanto aqui no IBN no módulo, quanto no curso que eu fiz na FITREF. Então eu tive, graças a Deus, muitos bons pastores. Esses pastores que eu estou dizendo são referências. Leandro Lima, Heber Campos Júnior, Heber Campos Pai, são referências de boa teologia. E hoje é o que nós precisamos, de boa teologia, né? Por isso que nós incentivamos na igreja presbiteriana muito, para que nós venhamos sair daquela ideia de sermão com tópicozinho e pregar sermão expositivo, que é o sermão que explica o texto bíblico, que apresenta o texto bíblico. Nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Então, nós vamos tratar de qualquer assunto que a igreja precise dentro da palavra de Deus, sem ficar procurando tópicos fora, porque às vezes a gente lê um texto, quando é o sermão tópico, e muita gente às vezes coloca um tópico que às vezes nem está no sermão, não está dentro do texto. Isso é perigoso. Então é bom que a gente tenha essa ideia do sermão expositivo, que ele vai da Bíblia e é aplicado, ele traz ali aquela questão histórica do tempo que o texto foi escrito para aquele povo e aplica para os nossos dias, para a nossa realidade. A gente tem mais, não é difícil errar, entendeu? E ninguém vai ficar dizendo, não, é sermão de carapuça. Não é. A gente não está falando isso porque tem um irmão que está passando por isso. Não, a gente está falando isso porque o texto está dizendo aquilo. Ele está mostrando aquele momento que a igreja viveu e está aplicando para o momento que a igreja vive. Então é mais seguro. É até legal isso, porque às vezes, por conhecer todo mundo da igreja, né, às vezes você pode fazer uma pregação de carapuça, né, intencional, se você não usa isso, né? Se você não usa
Essa forma de pensar Por exemplo, eu tô tem que ter muito Eu cuidado. estou fazendo uma série de exposições, eu fiz, já preparei de 1 João, 2 João, 3 João, Judas, são livros pequenos. Comecei o de Tessalonicenses ontem, essa semana, já fiz 2 sermões no capítulo 1. E é interessante que a gente às vezes não percebe que todo o capítulo de Tessalonicenses, do primeiro livro, termina falando da vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. E para os nossos dias, nós temos que falar desse tema, que isso é muito atual. Veja, Tessalonicenses falava isso para os irmãos de Tessalônica lá, e nós temos que repetir hoje e firmar isso, mostrar, olha, Cristo nos chama para uma vida correta, digna, e está perto de voltar. A vinda de Cristo está próxima. Hoje nós precisamos anunciar isso às pessoas, porque sem Jesus as pessoas estão perdidas. Jesus é o único caminho, não existe outro caminho, né? A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que dizer isso. Legal. Então, meu povo, eu de antemão quero agradecer a todos que chegaram aí na live, né? Que foi uma live muito legal, muito rica. Falamos um pouco da história da música e da igreja de Garanhuns, né? Eu lembro também que antigamente tínhamos alguns pastores, tipo o pastor Meli, né? De Heliópolis, era pequeno, trabalhava muito também. Pastor Baltazar também trabalhou muito pela música. Eu acho que na época do Unidos devia ser pastor Gerson, né? Não sei. Eu acho que sim, era pastor Gerson. Né? Foi o pastor que me batizou, o pastor Gerson. Ah, que legal. Sérgio falou também muito o pastor Nivaldo também, que deu um grande apoio à música no Colégio 15. E quando a gente veio conversando, como eu falei, né? Conversei com o Lalo, com o Jailson, com o Sérgio, aí o cara vê que evoluiu, né? O crescimento, cada um tem sua parte na história da igreja de Garanhuns, né? E assim, tirar o chapéu para esses caras do início, porque, meu amigo, se na tua época já era ruim tocar, né? Que já. Imagina naquela época lá atrás, que era só órgão, só teclado. o investimento financeiro foi deles. Deles. Por exemplo, Lalo, ele fazia música e era ele que corria atrás, ele que fazia as caixas, ele que investia no som. Moab trabalhava em Alves de Lima ali como gerente da parte de oficina, mas Moab investiu o dinheiro dele para comprar o equipamento, guitarra boa, teclados. Então nessa época que Moab começou ali com Moab já é antes, né? Moab já é bem antes. Da época de Lalo, Moab. Moab, tá, esses caras aí. Eles investiram no pastor Baltazar, compraram equipamentos. Você lembra que era o primeiro baixo que veio bom, foi uma festa que eles foram para fora do Brasil e trouxeram 4 lotes, né? Um pretinho. Então os caras doaram deles, não só o tempo deles, mas o que eles tinham de financeiramente falando, a ideia de que é de Deus mesmo, nós só somos mordomo, eles investiram ali. Você tem Daniel, Nova geração. Luiz Camilo. Luiz Camilo na época fez caixa de som que todo mundo se impressionava. Que hoje em dia não usa mais, era ruim até para carregar, pesado e grande, potência total. Porque tocava em qualquer lugar, né? Guadalajara, Efeito Ferreira Costa, ele né? colocava o som do Luiz Camilo, muitas vezes foi colocado na Paixão de Cristo, lá no Alto do Maranhão, né? Ele alugava para lá, para você ver a potência do negócio, né? Era muita coisa. O equipamento mesmo que a gente usava na época, que eu tocava no projeto do banda, eu ficava impressionado, porque a gente comprava fora muitas coisas, né? Mandava vir de fora, Moab comprava, mas um equipamento bom. Nós tínhamos um teclado Roland JV90 e um M1 na época. Nós tínhamos uma guitarra Jackson, muito boa, um baixo Ibanez, que Moab comprou, o baixista de Matos, né? Mato Nascimento aqui. Então, E até falar nisso é até importante também destacar a importância do pastor Almir, né? Pastor Almir, que vendeu muito equipamento, que às vezes o cara nem conhecia, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eles ganharam dinheiro, sim, mas veja a visão do cara. O pastor Almir traz para nós aqui foi algo novo. Não conhecíamos. Ele fez essa ponte para a gente pegar equipamento bom, né? A gente pegou na época uma mesa que eu lembro que o Mauro comprou, uma Maqui. Rapaz, que mesa era aquela? As pedaleiras, né? Tirar um som diferente. Pronto. Veja como é interessante. Nós estávamos tocando uma vez na Rádio Difusora e nós tínhamos uma música que a gente tocava que era né? E aí Marquinho pegou, o Marquinho sempre muito à frente, né?
Muito à Pegou frente. lá no meu microfone, jogou na pedaleira e quando eu fazia vocal, cantava as partes que tinha vocal, a pedaleira fazia aquelas vozes. Agora tinha um perigo. Se eu desafinasse, Desafinava tudo, perdi né? a música, né? O vocal desafinava todo. Era uma Zoom, uma pedaleira Zoom, J, não sei o que, 900, tinha um negócio assim, né? Que eu não A lembro. referência. É. E aí você vê que a coisa começou a evoluir. Então, Eu lembro até uma vez que antes de Aldeci no projeto Banda, ele tinha uma pedaleira que ele fazia os teclados na guitarra, né? Era assim uma comecei a GR9. tocar teclado no projeto Banda. Só que eu tocava a música bem facinha. Eu toquei aquela música, foi muito tempo eu pegar. Pra que temer? Sim. Se Cristo está contigo, né? Então, eu peguei a primeira música que eu toquei no teclado assim, ao vivo na banda foi essa. Mas graças a Deus, glória a Deus, que o Aldecinho apareceu. Ô Aldecinho, obrigado. Porque eu não ia muito longe não, que nunca foi minha praia, né? Principalmente teclado. E foi um tempo bom, eu fazia mais aqueles stringzinhos, né? Básicos. Que legal. E o legal é que a Aldeci eu acho que tocava com o Lalo na época que vocês conheceram. Quando o Aldecinho veio para a nossa banda, eu não sei onde ele tocava, mas ele já tocava ali na Monte Carmelo. Eu lembro dele na banda de Daniel. Ele tocou na banda Daniel. Geração, Eu não sei onde ele tocou, com quem ele Eu acho que estava com o Lalo, eu acho. Eu tenho quase certeza. Pois então eu quero agradecer a você por ter separado essa horinha do sábado à tarde, um dia de descanso, para vir bater esse papo com a gente e expor um pouquinho da sua história, expor um pouquinho da história da Igreja de Garanhuns. E pode encerrar do jeito que você quiser aí, cantando, mandando uma mensagem para a galera, porque estamos um período ainda de pandemia, né? Muita gente morreu, muita gente perdeu entes queridos, e fica à vontade aí para encerrar do jeito que você quiser. Meus irmãos e amigos, vocês que estão conosco aí, os que vão ver outra hora, se ficar, não sei se fica gravado, Fica, né? Foi muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui com meu irmão. Depois de muito tempo eu tive a oportunidade de voltar a morar aqui, estar perto deles é muito bom. E nós estamos à disposição para ajudar no que a gente puder. Às segundas-feiras à noite eu estou fazendo uma live com pregação da palavra, louvor, via Facebook. Se quiserem participar, então lá. Qual é o endereço? Samuel Adriano, no meu Facebook, pode assistir. Mas é um tempo difícil, é um tempo de muita angústia, muita dor, mas a gente também tem a convicção de que o consolo é Cristo. A gente tem que se fundamentar em Jesus, olhar para Cristo nesse momento de dificuldade. Em qualquer momento da nossa vida, o caminho correto e seguro é Jesus. Então a gente tem que fundamentar nossa família em Cristo, nossa esperança em Cristo, olhar para frente sem ter medo. Hoje em dia a gente está vivendo um tempo de muita depressão, de muito estresse, muita angústia, as pessoas. Muita gente se matando. Agora esse mês mesmo, né, o mês do Setembro Amarelo, né, que fala sobre o suicídio. Então nós precisamos nos fortalecer um ao outro. Então precisamos estender mais a mão, estar perto mais um do outro. Hoje a gente vive um tempo virtual, que as pessoas têm amizades frias, amizade distante, mas que nós possamos cultivar a amizade verdadeira, perto, estar atento para ajudar quando puder. E eu quero dizer, como pastor que sou hoje, que estou à disposição de vocês. Se quiser conversar, se quiser pedir oração, pode mandar pelo meu Instagram, pelo meu Facebook. Vou estar orando por vocês com muita alegria. E que Deus abençoe vocês ricamente. Saiba que Jesus é o Senhor de nossas vidas, é o caminho verdadeiro. Então, olhe para Cristo. 1 Pedro diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades em Jesus. Então a palavra ansiedade ali quer dizer preocupação. Então você está preocupado, coloque aos pés de Cristo. Deus abençoe sua vida. Tem uma canção, não vou cantar ela toda, mas é dessa época, do Semeando a Palavra aqui. Lindíssima. Eu não sei de quem é, mas eu acho que quem cantava essa música era Sérgio ou Marisa. Eu tenho em mim um canto de vitória. Marisa, né? Que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança
Então descanse nessa aliança, descanse em Jesus. Obrigado pelo papo e em outros momentos nós Vamos voltar. Valeu, obrigado aí o cameraman, Thalisson, o top, valeu galera. Boa tarde a todos. Em nome de Jesus. Valeu.